Oi, gente linda, tudo bom? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nós vamos fazer hoje mais um tutorial de macramê. E o meu nome é Luciana, sou artesã e facilitadora dessa técnica maravilhosa que eu sou apaixonada. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, acabou de chegar, já se inscreve aqui, que toda terça e quinta temos vídeo novo por aqui, tá? Hoje nós vamos fazer uma peça perfeita, gente, perfeita. Eu vou deixar a lista completa de materiais e medidas aqui na legenda, tá bom? Mas nós vamos usar barbante ou cordão de algodão, o que você tiver aí, tá bom? Lembra que para treinar você pode usar qualquer material, qualquer fio. Vou usar um pedacinho de galho, que inclusive, gente, eu achei esse pedacinho de galho fazendo uma limpa aqui nas coisas de artesanato. Mas você pode usar também uma cavilha, tá? Para fazer essa peça. Vou usar uma pedra, que é opcional, tá? Eu vou usar porque eu achei ela aqui. E ela vai casar super perfeitamente com o nosso tom aqui. Esse que eu tô usando é o barbante espesso 24 fios, tá? Vou usar fita crepe, só pra dar uma mãozinha aqui pra gente. Tesoura e a nossa queridinha fita métrica, tá bom? Então, bora! Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa lindeza. E nós vamos começar a nossa peça usando 2 fios de 80 centímetros cada. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Não vamos achar o meio dessa peça. A gente vai colocar aqui de forma diferente. Vou achar a medida de 25 centímetros. Aqui, achei. Vou virar a parte menor pro meio da minha peça, tá? Pro centro. E vou vir aqui com o meu nó de laçada. Então, eu passo por cima. E aqui dentro eu pego os 2 fiozinhos, ó. E lacei, tá? E ajusto bem. Então, repara que ficou a parte menor pra dentro, tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro fio. Como a gente já tem aqui uma medida da parte menor, eu não preciso medir de novo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vai ficar lado a lado, tá? A parte menor. Meço aqui e vou ajustando o outro fio. Pra que fique na mesma medida, tá? Ajusto direitinho. E temos aqui os fios do meio na mesma medida e os fios da ponta ficaram maior, tá? Tudo bem? Vou começar a nossa brincadeira com o nó quadrado, tá? Vou usar a fita crepe para prender aqui na mesa o meu fio. Só para facilitar o nosso trabalho e não ficar sambando. Então, prendo um lado. Prendo o outro. E como vocês já viram aqui no nosso canal, o nó quadrado a gente sempre usa dois fios, né? Que no caso viram 4 bracinhos. O do meio permanece quietinho e nós vamos usar os da ponta, por isso que eles são maiores. Então, eu passo por baixo do fio do meio, o outro fio por baixo também, e entro nessa argolinha que formou aqui, ó. Seguro os fios do meio e puxo. E vou deixar ele bem justinho lá em cima, porque é esse primeiro nó que vai ajustar a nossa peça aqui pra não ficar folgada, tá? Repito pro outro lado, o mesmo processo, por baixo, e dentro da argolinha, e aperto pra finalizar o nosso primeiro nó, tá? Afinal, o nó quadrado é um nó duplo. E continuo, vou fazer só um nó quadrado aqui, ó. Lembrando que eu tenho que trabalhar aqui de forma equilibrada para deixar os meus nós na mesma medida, tá bom? Sem deixar um frouxo e o outro muito apertado, para não dar diferença depois na hora final da peça. E sigo o processo aqui, uma vez para cada lado. Tá? Ó, gente, tá ganhando forma. Se por acaso você ainda não sabe fazer o nó quadrado, aqui no nosso canal tem um vídeo ensinando, tá? Ele passo a passo, bem devagarzinho. Então, você dá um pulinho lá
assiste o segredo do nó quadrado para dar continuidade aqui. Mas não tem erro, ó. Se eu entender o caminho, por baixo, dentro da argolinha, é só repetição. Mesma coisa pro outro lado, por baixo, e levo ele lá dentro da argolinha que se forma, tá? Mais uma vez. Repito pro outro lado. E prontinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós quadrados. E eu vou levar ele pra cá, ó, pra minha lateral. Aqui, esse fio que sobrou, a gente vai deixar ele aqui quietinho por enquanto, o meio, tá? E vou usar agora os fios da ponta, que eram aqueles que nós estávamos trabalhando, tá? Então, eu trago ele pra cá e vou fazer o seguinte movimento, ó. Vou passar por cima, pego ele aqui, ajusto, né? Agora, eu vou fazer o movimento oposto, ó. Vou passar por trás e dentro dessa argolinha que se formou aqui, ó. E ajusto, pra deixar ele bem apertadinho aqui, ó. Tá? E aí, percebe que ele vai ficar com o mesmo acabamento dessa parte que a gente iniciou, tá? Deixei ele bem justinho. Esses dois fios do meio, a gente deixa ele quietinho aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Por cima, pega ele aqui dentro, ó. Agora, eu vou por trás e dentro da argolinha que se formou. E ajusto. E a gente tem o mesmo acabamento aqui dos dois lados. Se ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, que não tem segredo, tá, gente? E continuando a nossa peça, eu vou colocar 4 fios de cada lado de 1,5 m cada um, tá? Então, eu cortei 8 fios com 1,5 m e vou colocar 4 de cada lado. Já coloquei 4 aqui. A mesma coisa, gente, nó de laçada, ó. Passei por cima e trouxe aqui por dentro. E agora sim, nós vamos achar ponta com ponta para que ele fique igual no comprimento, tá? Então, cortei meu fio de 1,5 m, achei ponta com ponta, achei o meio e venho pro meu nó de laçada. Puxei e vou ajustar ele aqui, ó. Você deve estar se perguntando o que vai acontecer aqui nesse meio, né? Você vai descobrir já, já. Ponta com ponta, encontra o meio e nó de laçada. E ajusto. E o último dessa fase, ponta com ponta, encontro o meio e nó de laçada. Prontinho. Então, bora lá. Peguei aqui 4 fios, lembrando que quem vai trabalhar são os da lateral, por baixo, e trago ele aqui, ó, dentro da argolinha. Seguro sempre os do meio aqui pra não embolar e vou levar ele bem apertadinho lá em cima, ó. Procurando nivelar aqui o meu nó de laçada na mesma direção. Mesma coisa pro outro lado e terminei meu nó quadrado. Mesma coisa aqui. Separo os dois de fora, por baixo, e dentro dessa argolinha que se forma. Seguro os do meio e vou manter ele na mesma direção daqui do primeiro, tá, gente? Então, esse alinhamento é super importante na hora de você fazer um desenho e dar uma trama diferente para o seu trabalho. Todo ponto da mesma fileira, ele precisa estar alinhado, né? Na mesma direção. Então, ó, repara que tá todo mundo alinhadinho aqui em cima. Vou repetir a mesma coisa desse lado. Então,
E prontinho. Temos aqui a nossa primeira fileira, que é quem vai manter os nossos nós de laçadas aqui de cima firmes, tá? Agora, eu vou fazer intercalado, tá? O meu nó quadrado. Então, eu separo 2 pra cá, 2 pra cá, e vou usar os 4 fios aqui do meio, ó. Por baixo, por baixo. E vou levar ele lá em cima. Repara que as duas argolinhas que se formam aqui, elas precisam estar do mesmo tamanho, tá, gente? Seguro os do meio para não embolar. E prontinho. Mesma coisa do outro lado. Separo 2 para lá, 2 para cá e vou trabalhar com os fios do meio. Lembra de manter aqui na mesma proporção que o outro, tá? Se esse tá apertado, esse também precisa ficar, porque eles precisam ser simétricos. E aperto, ajusto. E vamos conferir de pertinho o nosso desenho. E, continuando, vou fazer mais uma fileira de nó quadrados. Separo 4 para cada lado. Lembra que eu falei que eles seriam alternados, né? Então, aqui, a gente vai ver um espacinho aqui, porque esse fio não foi usado. E tá tudo certo. E ajusto o meu nó. Mesma coisa desse lado, mantendo a proporção do espaçamento entre os nós, tá? Então, ó, repara que aqui tem que estar o mesmo tamanho que está lá do outro lado. E ajusto o meu nó. Tudo bem? Mesma coisa do lado de cá. E vamos para nossa última fileira de nó quadrado, assim, justinho. E assim está ficando a nossa peça. Então, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5 fileiras de nó quadrado, tá? De cada lado. E a nossa parte central aqui. Agora, a gente vai começar a mudar o padrão desse desenho. E eu já adiantei um pedacinho aqui, porque eu quero saber quem é que tá ligadinha nos nossos vídeos e já identificou que nó é esse aqui, ó. Como que eu vou fazer ele? Peguei os 2 fios do centro desse lado e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pra gente fazer o nó corrente. Isso mesmo. Vou trabalhar só com 2 fios. Como que eu vou fazer? Vou levar esse daqui pra lá pra não te confundir. E pego o fio, passo por cima desse daqui. E ele vai formar sempre uma argolinha, ó. Venho por dentro e ajusto ele lá em cima. Sem apertar muito, tá, gente? Eu só ajusto. E trago ele aqui pra baixo. Ajusto bonitinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Passo por cima pra criar essa argolinha. E vou passar por dentro. Levo lá em cima pra ajustar e desço. Tá? Vou repetir mais uma vez. Levo lá pra cima. Formei aqui a minha argolinha. Passo por dentro. E ajusto
lá em cima, tá? Repara que eu tenho que ir mantendo a mesma proporção dos dois lados, tá? Mais uma vez. E o último. Então, nós temos aqui, ó, vou contar por argolinha. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que eu fiz 5 para cada lado. Para fazer a junção dos dois lados, eu vou fazer um nó quadrado, deixando ele bem alinhado, tá, gente? Então, ó. Ajusto aqui direitinho. Olha se está no centro. Antes de apertar aqui o segundo lado do nosso nó. Então, vamos começar aqui a acrescentar os nossos fios. Ó, percebe que aqui eu tenho o primeiro nó, né? A primeira argolinha do nó corrente. E logo se forma um espaço aqui, ó. Daí, eu tenho outro nó. E outro espaço aqui, ó. Tá? Então, é aqui que nós vamos acrescentar. Aqui eu tenho outro nó. E outro espaço aqui, ó. Tá? Que são realmente os espaços entre as correntes. Então, nós vamos fazer nó de laçada, como se estivéssemos colocando aqui na base. Eu cortei 6 fios com 1,20 m, tá? Achei ponta com ponta, encontrei o meio e vou passar aqui por dentro, ó. Aqui tá o meu espacinho, ó. E eu vou passar aqui dentro, tá? Então, passei aqui o meu fio. Se precisar da ajuda de uma linha de crochê, se você tiver em casa, pode ajudar, tá? E nó de laçada, gente, ó. Sem segredo. A gente só tá colocando em outro lugar, mas o processo é o mesmo, tá? E, ó. Ajusto direitinho. E eu tenho aqui o meu nó de laçada. Vou fazer mais uma vez aqui, mais uma vez aqui. E vou repetir aqui desse lado, ó. 1, 2, 3, tá bom? Tenho aqui o preenchimento de 3 fios de cada lado e vamos continuar o desenho do nosso lindão. Essa peça vai ficar show de bola, gente. Então, continuando. Alinho aqui direitinho, ó, todos os fios, tá? Lado a lado, pra ninguém ficar sobreposto e a gente não confundir na hora de fazer o nó. E se você tá gostando da nossa peça, já deixa seu curtir aqui no nosso vídeo. Vamos continuar com o nó quadrado. Então, eu vou tirar esse daqui, usar esses do centro, que era lá daquela fileira de intercalado que nós estávamos fazendo no começo. Vou repetir aqui um nó quadrado. Justinho também. Apertei. Mesma coisa lá do outro lado, ó. Tiros da ponta, pra gente pegar esses que eram do meio aqui. Faço o meu nó quadrado.
ajusto e prontinho. A gente vai continuar com o desenho do nó quadrado justinho até chegar na direção desse central aqui, ó, tá? Intercalando. Então, eu vou usar esses daqui, e aí a gente vai usar do primeiro fio que nós colocamos lá, ó, tá? Então, já fiz duas aqui, agora a gente vai tirar, ó, 2 de cada lado e vou fazer um nó quadrado aqui, que era aquela fileira central, e outro nó quadrado aqui com o segundo fio que nós colocamos aqui, adicionamos, tá? Mesma coisa desse lado, ó. Um aqui e o outro aqui. Bora? Vou fazer 3 nós quadrados de cada lado, ó. Aqui, 4 fios, e vou usar o terceiro que nós adicionamos. Mesma coisa aqui, ó. 4 fios, e vou usar o terceiro que nós adicionamos, tá bom? Bora! Nós alinhamos com aquele nó quadrado central que nós tínhamos feito, para juntar as correntinhas. E bora continuar essa maravilha aqui. Eu acabei de fazer mais uma fileira de nó alternado, nó quadrado alternado. Agora, a gente vai continuar, ó, cada vez tirando 2. Então, eu vou fazer outra fileira aqui, vou diminuir 2, outra fileira, diminuir 2, outra fileira, e o último, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já venho mostrar pra vocês. E o nosso meio está praticamente pronto. Ajusta aqui. E a gente vai para a parte lateral da nossa peça, tá? Eu tenho aqui mais 4 fios, que nós vamos colocar 2 de cada lado, com 1,5 de comprimento, tá? Então, tiro aqui a minha fita crepe. E vou colocar aqui, ó. 1. E mais 1. Achei o meio. Nó de laçada. E ajusto. Mesma coisa do outro lado. E assim está o nosso painel. Maravilhoso, né, gente? Vamos combinar? Que ele tá ficando perfeito. Quando a gente colocar a pedra, então,
E aqui, na lateral, nós vamos fazer nó quadrado com uma variação. Então, o primeiro nó, a gente precisa fazer bem justinho, como eu falei desde a outra parte, porque é ele que vai manter o nó de laçada aqui justinho, tá? Então, fiz para um lado, fiz para o outro, tenho o nó quadrado. Mesma coisa aqui do outro lado. Então, fiz aqui um de cada lado para iniciar o nosso trabalho. E aí, eu vou fazer o quê? O que está dentro vai vir para fora e o que está fora vai vir para dentro, tá? E nó quadrado. A altura desse nó é você que vai determinar, tá? Lembrando que se eu deixei com 2, 3 centímetros, eu vou ter que manter sempre o mesmo desenho, tá? Então, fiz um nó quadrado, vou fazer o mesmo processo, ó. Pego os de dentro, trago pra fora e junto os de fora aqui e venho com outro nó quadrado. E vou deixar na mesma proporção do nó de cima. E aperto o meu nó. Mesma coisa. Pego de dentro. Por que que eu faço essa alternada? Para que a gente use o fio na mesma proporção, tá? Então, a gente faz essa troca para que o fio de dentro e o de fora fique no mesmo comprimento. Mantenho o mesmo padrão de cima e nó quadrado. Ai, que amor! Pego de dentro, trago pra fora, ajusto e nó quadrado. E nós temos aqui nossa peça praticamente pronta. Eu já finalizei aqui o meu nó quadrado. Já fiz um tassel, fiz o outro lado aqui também do nosso nó quadrado, da variação, né, de nó quadrado. E vou fazer o outro tassel, mostrando pra vocês como foi que eu fiz. E eu também já cortei o excesso aqui, deixando ele rente com o tassel finalizado já. Então, bora pro nosso tassel? Para fazer o nosso tassel, nós vamos utilizar 6 fios de 30 centímetros apenas, tá? Porque é uma peça slim, não precisa ser um tassel cheião, ainda vai juntar com esses fios daqui. E vou precisar de um fio aqui de 45 para o nosso nó escondido. Então, eu vou achar o meio aqui dos meus fios e vou colocar aqui no final, ó, do nosso nó quadrado. Então, coloco ele aqui. Já abri os bracinhos, né? Vou pegar o do meio e vou dar um nó aqui, ó. Pra prender bem ele. Dei um nó, desço aqui, rente. E com os outros 2 bracinhos, eu vou fazer um nó quadrado, utilizando aqueles fios centrais, tá? Então, fiz um bem justinho. Outro, e temos o nosso nó quadrado aqui. Agora, eu vou descer os fios e vou alinhar bem bonitinho, para que o nosso tassel fique bonito, tá? Nota que tem uns fios compridos aqui, que eram esses da sobra, mas nós vamos alinhar, acertar todo mundo na tesoura. Agora, vou fazer o meu nó escondido para finalizar o nosso tassel. Aqui, eu dei 1, 2, 3, 4, 5 voltas e vou fazer a mesma coisa aqui. Então, deixei uma pontinha sobrando, faço uma argolinha aqui no meu dedo, ó.
e vou enrolar por cima. 1, 2, 3, justo, tá? Não pode ficar frouxo, mas também não posso apertar demais. 4, 5 voltinhas. E aquela argolinha que havia ficado aqui, ó, vou passar o meu fio que sobrou aqui dentro. E a pontinha de lá de cima eu vou puxar. Tem um vídeo aqui mostrando o nosso nó escondido, mas não tem segredo. E o nome dele já mostra porque é nó escondido, né? O nome dele faz jus. Puxei aqui, o nó veio pra dentro, ficou escondido. Eu vou cortar as sobras com cuidado, tá? Pra não cortar o fio que pertence aqui ao tassel. Tiro as sobrinhas daqui também. E se ficar alguma pontinha, é só a gente, com a tesoura, devagarzinho, esconder aqui o acabamento, tá? Então, ficou assim o nosso tassel. Claro, eu venho aqui, vou ajeitando, tá? Vou puxando os fios direitinho, ó, pra que ele fique bonito e alinhadinho como esse daqui, tá? E tcharam! Está praticamente pronta nossa peça. Linda, né, gente? Olha, eu cortei o tassel aqui, igualei ele bonitinho. E vamos finalizar colocando aqui a nossa pedra, que é opcional, tá? Como eu tinha uma pedra aqui que combina muito com a nossa peça, eu vou incluir. Mas só assim ela já tá maravilhosa, né? Vamos combinar? Aqui tinha a sobrinha, eu já cortei o excesso e vou passar uma cola de silicone fria. Você pode usar cola de tecido, tá? Como esse fio é de algodão, ela também segura. Uma cola quente, desde que seja bem feito o acabamento, não tem problema. Até mesmo a cola pega 1000, tá? E vou alinhar aqui em cima, bonitinho, né? O espaço. Vou colocar também o fio aqui que vai amarrar na nossa peça para pendurar, tá bom? E tcharam! Esse é o resultado do nosso painel. Olha que coisa mais linda. Vim trazer em detalhes para vocês. Aqui nós formamos um coração. Aqui ele ficou com aspecto de colar. Então ele ficou totalmente representando a figura feminina. Gente, eu tô apaixonada. Vamos escolher um nome para esse painel? E eu coloquei aqui na minha porta, ó, porque ele super combina com o meu ambiente, que é cinza. Olha isso, gente. Maravilhoso. E mesmo sem a pedra, ele é maravilhoso. Façam para decorar o seu lar e, claro, até mesmo para você vender e fazer um dinheiro aí no seu ateliê, mesmo se não é macramê, vende para as amigas, para a família, tá? Uma renda extra é sempre muito bem-vinda. Faça essa lindeza e me marca aí no seu Instagram, que eu vou amar conhecer o seu trabalho e apreciar a sua arte. Beijo e até o próximo vídeo.